Tivemos uma pausa na guerra comercial. Bom, por lado dos Estados Unidos da América, né, o governo Donald Trump diz que conseguiu, vencemos. A China finalmente negociou conosco, mas na verdade nós vemos que os resultantes, né, ou os resultados desse confronto comercial, dessa guerra econômica que estamos vendo o mundo passar entre as grandes potências, né, tanto a União Europeia, Rússia, China e Estados Unidos, estamos vendo que a resultante não tem alterado a sua trajetória. Pois bem, foi anunciado pelo governo Donald Trump, né, que fizeram uma negociação com o enviado especial da China, né, o Xi Jinping não quis se reunir com o Trump, como ele argumentou, e ele veio cantando vitória, dizendo que a China sentou e eles assim acertaram tarifas mútuas em 30%. Mas não se engane, meu caro, leia as pequenas letras embaixo. Você está aqui no canal Geociências. Hoje eu sou o professor Reginaldo Vitorino e este canal aqui aborda, né, assuntos da geopolítica mundial, bem como assuntos pertinentes ao conhecimento das ciências puras e aplicadas, como astronomia, geologia, geofísica e ciências afins. O objetivo desse canal é manter você muito bem informado dos principais acontecimentos mundiais, bem como também, né, a par do que está acontecendo a nível físico, ou seja, o meio físico, como ele está impactando nossas vidas, e trazer para vocês informações de relevância para que você esteja preparado diante do colapso inevitável, tanto climático, ambiental, como também geopolítico e a mudança de ordem mundial. Pois bem, né, como estávamos comentando aqui com vocês, então a guerra tarifária aí entre os Estados Unidos e a China foi anunciada uma pausa de 90 dias, aonde foram reduzidos por parte dos Estados Unidos, né, de 250% para 30%, né, sobre os principais produtos ali que os chineses importam aos Estados Unidos. Mas lembre-se que de contrapartida a China também reduziu proporcionalmente, mas não exatamente em 30%. Alguns produtos estão taxados em 50%, outros simplesmente foram proibidos de mandar aos Estados Unidos, como é o caso das terras raras. Então você está vendo que o patamar que se encontra essa disputa comercial está indo muito além do que as projeções estavam mostrando. E os resultados da desastrosa administração Trump para os Estados Unidos estão surtindo efeitos cada vez mais graves. Veja que já temos 10 estados onde a situação econômica financeira está em estado de calamidade. Isso mesmo, eles já estão até pronunciando um déficit e consequentemente um período de recessão pela simplesmente grandes varejistas, grandes empresas, operadores logísticos, operadores de portos, aeroportos estarem simplesmente fechando as portas e mandando muitas pessoas embora. Estão falando já em uma massa de desempregados lá nos Estados Unidos que pode chegar aos 100 milhões, ou seja, isso é praticamente ali 60% da força de trabalho americana, né? Se você colocar em consideração o que é empregado aí nos operadores logísticos, nos e-commerces, né, no mercado financeiro, na própria indústria americana, que hoje se reduziu muito, né, porque eles transferiram parte das fábricas para a Índia, para a China. Então estamos nos deparando com uma situação crítica, aonde, né, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos pressionou o governo, né, para que chegasse as entregas que eles necessitam. O campo do agronegócio também tem passado por situação adversa, uma vez que a China simplesmente respondeu isso nas palavras de Xi Jinping antes do presidente brasileiro aqui, né, o Luiz Inácio, ter feito a sua turnê ali pela Eurásia, iniciando-se pela Rússia. E vamos chegar nesse ponto também falar o que não tem sido muito notificado. Muitos apenas fizeram algumas notícias aqui ou colar críticas e centralizaram na China, mas isso não se engane. É um movimento aí dessa mídia globalista, né, que trabalha a elite globalista com o único objetivo, já falamos aqui no canal anteriormente, o objetivo é de restabelecer a nova Tartária, ou seja, o grande mercado comum euroasiático que irá substituir a União Europeia. Porque o objetivo desse segundo governo Donald Trump é simplesmente demolir a antiga ordem e, consequentemente, né, essas 10 instituições globais, né, das quais podemos ainda ampliar para mais 2 instituições, né, essas já não ligadas aos Estados Unidos, mas sim à União Europeia, propriamente a própria União Europeia, o mercado comum, e o Banco Comum Europeu. Por quê? Porque o objetivo é que os países europeus venham, né, deixar de estar
como satélites da superpotência americana e passarem a satélites da superpotência russa, né? Por que pareça, alguém pode falar, mas a Rússia não está mais naquele patamar com a União Soviética, aí que você se engana. Pegue os números e você vai se deparar com um PIB crescente da União Soviética, né, da União Eurasiática. Você entendeu, né, o intuito aqui da frase, né, não foi escape nada, porque na verdade o projeto da União Eurasiática é uma União Soviética 2.0 com o objetivo que Stalin, né, com Khrushchev tiveram, né, nos períodos aí dos anos entre 40 aos anos 70, que era o objetivo de colocar a expansão e influência russa desde Lisboa até Tóquio no Japão e influenciar toda a Ásia e a África, né? E isso se dá agora, né, com o governo de Vladimir Putin em uma aliança muito forte nos BRICS. E quando eu falo dos BRICS, realmente estão incluindo todos os 4 ou 5 fundadores originais. Veja que entre outros assuntos que foi badalado foi o tão temido e fragilizado, né, conflito que de alguma maneira teve uma resolução recorde, né, entre o Paquistão e a Índia, que nada mais foi do que uma jogada, né, do governo Trump, que agora também está numa turnê no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita, né, para descolar essa imagem de Israel e ali mostrar que ele ainda tem aliança forte com a Arábia Saudita, que agora também é membro dos BRICS. E o que aconteceu ali no Paquistão com a Índia em disputa da Caxemira? Se vocês se recordarem da história, né, o Paquistão e a Índia formavam um império anteriormente, né, isso em meados do século XVIII, juntamente com a China, eram as 2 das 3 nações mais ricas e poderosas do mundo naquela época. Por isso que quando analistas falam, né, que a Ásia, as potências da Ásia, os reis poderosos da Ásia, Rússia, China e Índia, não mais irão baixar a cabeça, mas estão se levantando para tomar de volta aquilo que tiveram no passado, é exatamente em relação ao período de partilha colonial da África e da colonização da Ásia, onde, né, a Rússia foi aqui, não foi tão atingida por ter territórios perdidos, mas teve territórios perdidos na Europa. Então, esse é o combustível que os estimula a avançar ali a sua expansão dentro da Europa. Mas, né, de fazer uma aliança ali com as suas potências, vamos dizer, irmãs asiáticas, ainda que muitos se levantem que, mas não tem nada a ver culturalmente, historicamente. Lembre-se que o povo descendentes ali, tanto de europeus e asiáticos, que chamamos simplesmente de euroasiáticos, eles têm uma origem comum, jafeíta, isso mesmo, eles todos descendem, né, das tribos jafeitas que formaram todos aqueles povos do arco ali, que pega toda a região da Eurásia, com exceção do Oriente Próximo ali, a região onde temos a abrangência tanto entre Israel e a Arábia Saudita, meiando ali próximo à região do atual Iraque e Síria. Já a Pérsia para lá, o Irã, né, atual Irã, Paquistão, Índia, Indonésia, China, Japão, Rússia, todos os países ali europeus são descendentes diretos dos mesmos povos originários tribais. Então o que aconteceu? Você vê que naquele período colonial, né, essa partilha por parte das potências europeias, elas levaram as 2 guerras do ópio com a China e também levaram, né, aos saques intencionais ali no antigo Império Hindu e consequentemente a sabotagem, né, por parte do sistema de castas que haviam ali naquela região, saqueando seus bens e fizeram esses impérios ruírem, e da riqueza à pobreza em muito pouquíssimo tempo. E vemos que há um projeto para isso, tanto com as nações europeias como com os Estados Unidos da América, ou melhor, com a América do Norte, se a gente colocar aí que o Canadá também está incluso nesse processo, a Austrália. Lembrando uma vez que os Estados Unidos aparentemente cortou, né, e de fato cortou, ele não está mais mandando nem ajuda nem inteligência à Ucrânia, mas os europeus dizem que estão substituindo. Mas já vemos que estão no seu limite. Veja que a França, ela já anunciou que não tem como mais mandar equipamentos e nem ajuda militar à Ucrânia, porque senão ela vai estar daí em defasagem com a sua própria defesa. Dessa maneira também a Alemanha já se pronunciou dessa forma, assim como temos outros que também se pronunciaram, como os ingleses, falando que também não há condições de estar mantendo esse processo. Em contrapartida, os canadenses agora estão se concentrando numa possível eventual confronto com os Estados Unidos e, portanto, pararam completamente de enviar os recursos e agora estão nesse desenfreado combate ideológico que pode escalar rapidamente, né? E sobrou para a Austrália, que dessa vez está enviando algumas ajudas, alguma contribuição, mas é mínima porque, né, se comparar a economia australiana e o tamanho da população, né, eles têm uma população e economia equivalente a esses países europeus, que somados, né, não dá o tamanho da economia
norte-americano. Ninguém pode falar, nossa, mas como que a Rússia está se sustentando? Lembre-se que eles são autossuficientes porque eles possuem todos os recursos minerais existentes e todos os recursos químicos da tabela periódica no seu território. No período soviético, eles desenvolveram muito bem sua indústria de base, bem como também a sua indústria de prospecção e desenvolvimento de minerais e terras raras, que são as fontes das novas tecnologias de ponta, dos mísseis hipersônicos, das naves espaciais, dos reatores nucleares descentralizados em mini centrais hidrelétricas, que foi o único ponto que trouxeram, né, aí da viagem do presidente brasileiro Luiz Inácio, né, quando ele passou por Moscou, falando, o Brasil fechou acordos nisso, mas não foi somente nesse campo. Ele fechou acordos também na defesa, possíveis compras, né, dos caças Sukhoi 57, possivelmente, né, estão falando muito disso. Ainda há acordos também aí em mais 18 áreas distintas, que inclui, né, a prospecção, desenvolvimento e a produção completa dos recursos terras raras, a produção das chapas necessárias para o campo da aviação, da aeroespacial, foi fechado acordos também. Então veja que não foi pronunciado isso, mas se você procurar na íntegra você vai encontrar as informações, inclusive na mídia internacional. Pode pôr Sputnik, por exemplo, né, BR, você vai chegar a informações desse que estamos falando. E aí o foco foi maior sobre a China. Mas veja que a resolução e as consequências que estamos vendo diante do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, o setor turístico caiu muito depois das ameaças de Trump em fazer guerra com os países vizinhos, tanto o Canadá como o México. E agora recentemente também alegou ter direito de propriedade sobre 2 das bases aéreas que o Brasil se utilizou e deixou, né, como Estados Unidos aliado na época da Segunda Guerra, ele querer passar para sua influência. Então veja que está querendo dar um salto maior do que sua própria perna, mas tudo isso gera como consequência, né, ações que derrubam o próprio governo e a própria economia interna local, que está sendo objetivada a ser quebrada mesmo, isso mesmo. E veja que esse dinheiro não está se perdendo, ele está simplesmente sendo transferido. Veja que o Brasil está substituindo, nas palavras do próprio Xi Jinping, né, substituindo os Estados Unidos no agronegócio, nos commodities, né, minerais, e contrapartida, né, a Rússia está cada vez mais crescendo, né, a superpotência que estava, entre aspas, em queda, agora reverteu o processo de queda e está reacendendo novamente sua posição. E a superpotência em ascensão, a China, né, firmou-se completamente no campo econômico, ultrapassando, né, os Estados Unidos. E outra candidata à superpotência que no passado, como falamos históricos, já foi rica, né, muito rica e estava bem posicionada, não no campo militar, mas agora já está, que é a Índia, né, retornando à questão do conflito, como falamos. Então, nesse período, o Império Britânico favoreceu, né, a islamização da população daquela região ali do Paquistão e, consequentemente, a Caxemira, né, o que resultou na independência após a Segunda Guerra Mundial, né, dos 2 territórios de maneira isolada, ou seja, que fez com que, assim como aconteceu na China também, né, o antigo território ali de Taiwan, que fazia parte da China continental, se desmembrou do continental. E assim também ocorreu no Paquistão, porém ficando o problema ali na Caxemira, que é ali o barril de pólvora daquela região. Mas estranho, né? Veja que Trump falou que iria negociar, iria propor, né, propostas ali irrecusáveis à Índia, né? E de certa maneira vemos que a casinha foi montada, porque tínhamos um líder ali que era favorável à entrada dos BRICS do Paquistão, ainda na gestão Biden, e este, por um golpe parlamentar, foi derrubado, afastado e colocado alguém que está um pouco mais alinhado aos interesses, né, ali dos Estados Unidos, se afastar dos BRICS e, consequentemente, causar esses alfinetamentos com a Índia, que resultou, inclusive, naqueles 2 conflitos, onde tivemos o maior deslocamento de aeronaves que o mundo viu em alguma guerra moderna, pós 1991, né, que foi ali o conflito Iraque e Irã. Né, então tivemos agora esse conflito que estava até sendo alardeado, que possivelmente poderia ter alguma consequência nuclear, mas não teve. Por ação de Trump, né, ele disse que resolveu rapidamente, então foi uma forma de jogar uma cortina de fumaça, né, para a promessa que caiu por terra, onde ele dizia que em 24 horas resolveria a guerra da Ucrânia. Depois que ganhou, disse que seria em 100 dias, e ultimamente não fala mais sobre o assunto, né, reversão de tarifas, né, reversão ali de sanções, né, a Europa falando de colocar mais sanções sobre a Rússia não está nem aí com os europeus, continua seu processo e agora já é unanimidade entre Vladimir Putin e o seu gabinete, que é a anexação completa da Ucrânia, e o Trump confirmou isso, quando, lembra-se, antes dele se encontrar, né, com os representantes russos, que foi enviado aos Estados Unidos, antes de mandar os seus representantes a Moscou, ele tinha falado mesmo que a Ucrânia, em um tempo ou outro, será
da Rússia completamente. Então o processo vai se dar por completo, e veja que as parcerias que estão sendo feitas entre Rússia, Índia, Brasil, né, passou desapercebido completamente da nossa mídia aqui. Eles não estão divulgando, mas veja que em todos os setores estratégicos importantes para o plano de desenvolvimento que foi apresentado pelo vice-presidente Alckmin, algo em torno de 6 meses atrás, né, falando da reindustrialização brasileira, foi contemplado pela Rússia. E saiba que quem construiu todo esse portfólio soft power que tanto a China e a Índia têm, ou seja, e é sustentado ainda, é pelos russos. Você fala, mas não tem as empresas norte-americanas? Tem, mas eles são especialistas nesse processo de engenharia reversa. Alguém diz que é o chinês, mas na verdade, se você pegar a história, você vai ver que quem montou o portfólio e mantém, inclusive, o exército, as tecnologias, não só da Rússia, não só da China, mas agora está sendo da Coreia do Norte. Veja que a Coreia do Norte está sumida do mapa. Até o Irã, né, de certa maneira, também entrou aí na cortina de fumaça com esses conflitos mais intensificados da Ucrânia e da Índia e Paquistão, que agora, entre aspas, o Trump resolveu. Mas as vendas de armas e entrega de mísseis transcontinentais foi feito pela Rússia para a Índia. E agora tem esses acordos aí que já estão gerando, né, entre aspas, resultados ao Brasil. Né? Vamos ver se de fato isso vai ter algum retorno financeiro para a população ou somente é um processo de construção para um pequeno grupo que está à frente aí e que está preparando. Agora, né, não é fato mais, não é mais constatação, mas é fato, né, que o Brasil já, eu sabia, né, já tinha um lado e agora ele firmou mesmo, ele está dentro aí da superpotência que está, ou das superpotências, né, aliadas aí num governo, né, em uma única superpotência Frankenstein, né, que tem um pedaço de cada um no meio, que é os BRICS, né. Então agora veja que esse processo colocou o Brasil mesmo numa guerra quente dentro como alvo, né, vamos dizer aí, de ambos os lados, né? Porque se virar as costas para um aliado, vai se tornar inimigo do outro e agora automaticamente, entre aspas, se tornou inimigo do outro, vamos assim dizer, né? E aí, como sempre falamos aqui, damos dicas, né? Como já falamos, está preparado, nós vamos começar a lançar aqui os nossos vídeos, né? Trazendo aí as playlists, né? Com a reocupação ordenada, né? E planejada do nosso território interno, né? O território nacional do interior, né? De pequenas vilas, aldeias, cidades pequenas, né? Porque você tem que se resguardar, você tem que preparar um refúgio para ti, porque o que está nos pronunciando aí nas próximas décadas é algo realmente preocupante. Nós estamos nos deparando com um processo que está sendo truculento, não está sendo fácil, né? Essa transição da unipolaridade para multipolaridade ou tripolaridade, como o Trump insiste em falar, né? Então veja que esse processo pode gerar conflitos e consequências, né, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Estamos vendo aí recentemente também a Europa se intensificando problemas, né, processos de testes ali, com blackout que teve em Portugal, Espanha e outros países, agora no sudeste de Londres, recentemente essa semana. Os coquetéis de Molotov, né, incêndios localizados causados por muitos revoltosos, mais de 70 mil, até a última informação que tivemos, na Espanha novamente. Então veja que estão colocando a Europa em um colúvio para daí gerar guerras civis, tanto na Europa como na América do Norte, com os Estados Unidos em relação ao Canadá nessas questões ideológicas, e que vai gerar toda essa questão dentro da própria população dos dois países. Então veja que os desdobramentos estão, né, forçando, você tem que agir para que você não possa ser pego despercebido. E aqui, como já orientamos, né, faça esse estudo, levante as informações aí do território nacional. Você vai ver que tem muitos municípios, muitas aldeias, muitas vilas pequenas, né, fora de rota de grandes cidades, médias cidades, né. Você tem que escolher aí algo em torno de 200 km longe para que você possa estar adquirindo. Há terrenos aí barato, né. Recentemente fizemos aí um levantamento com um conhecido, um amigo nosso, na região de Hidrolândia, lá em Goiás. Então você encontra ali áreas ótimas para cultivo, né. É uma localidade que está em torno de 100 km distante de Goiânia, né, 130 km de Brasília, então está em um lugar seguro. Você tem terrenos ali que você dá de entrada R$5.000, parcelas de R$1.000, e você salda isso em 60 meses ou até 120 meses. Então veja que é fácil, você consegue programar o seu ordenado aí, o seu salário mensal para que você possa se programar. Primeiro ponto, adquirir o seu refúgio. Segundo ponto, depois você tem que se programar aí com 10 provisões necessárias para que você possa estar se preparando e estar preparado diante de eventuais colapsos aí a nível geopolítico e também a nível ambiental, que vamos estar aqui trazendo as atualidades para vocês. Tá certo, exploradores? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, onde abordamos aí, né,
as consequências aí da guerra comercial, né, a possível pausa dela em 90 dias, e que de fato não trouxe nenhum benefício ao povo americano, pelo contrário, né, esse imposto de 30%, porque taxa é 3, 4%, quando você fala de 30% para cima é imposto, que foi colocado mais uma vez sobre a costa do contribuinte americano, tem como destino levar o dinheiro deles, né, para os membros dos BRICS, principalmente Rússia, né, Índia e Brasil. Você fala, e a China? A China está ganhando por fora, né, ganhando os outros mercados que eles não estavam aparentemente mais se sustentando aos Estados Unidos da América. Então esse aqui é o seu canal Geociências hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, assinando o sininho das notificações, para que você possa receber novos vídeos que vão estar sendo lançados, né? Assim, na medida do possível, estamos fazendo força de retomar a normalidade aí para gravarmos vídeos toda semana, né? Para que vocês possam estar se informando cada vez mais. Então, até a próxima, exploradores!